noite. E amor, me conta se tá ok aí, microfone, enquanto o pessoal. Tô. Você tá me vendo bem, me ouvindo bem? Eu não tô te vendo. Não? Não, Ué, eu deixa tô eu me ver. vendo aqui. E tô te vendo É, também. tá? Tô. Então beleza. Pessoal chegando, fiquem à vontade. Ah, a Vanessa tá dizendo que ela tá vendo nós dois. Então você não tá me vendo, mas a Vanessa tá vendo a gente. Boa noite. Boa noite pra quem tá chegando. Estou tentando chamar o Diogo agora. E esse primeiro momentinho a gente precisa se adequar com uns bugs do Instagram. Tô vendo o Diogo. Aham. Ah, você tá vendo o Diogo? Tô vendo o Diogo já. Eu vou. Eu tô vendo e ouvindo Ah, ambos. tá bom. O Bruno não tá me vendo, não. É por algum motivo, a Vanessa falou que minha voz está diferente. Vou passar para o microfone normal. Tá. Um momentinho. Me digam se vocês me ouvem bem. Eu Tô tô te te ouvindo ouvindo. bem. Beleza. O Então tá Igor tá bom. falando que vê e escuta nós três. É. Valeu, querido. Fique à vontade aí, pessoal. Vamos chegando. Bom, boa noite para todo mundo. Antes de começar, eu queria dar alguns avisos aqui antes, né? Quero agradecer a todos pela presença, por estarem acompanhando a live. Hoje espero que seja uma live bem divertida, uma conversa bem bacana sobre essa animação, assim, que está sendo despontando aí como melhor animação do ano até o momento, né? Claro que o ano ainda tem bastante meses pela frente, mas tem muito aí para a gente poder discutir, conversar, né? Acho que quase todo psicólogo aí deve ter comentado pelo menos um pouquinho a respeito da animação. E hoje eu estou recebendo aqui o Diogo e a Isabel, né? Nós três somos psicólogos, então para quem, se você estiver vendo essa live aí gravada e não me conhecer, meu nome é Bruno, sou psicólogo, sou psicoterapeuta, né? E vou deixar aqui Diogo e Isa se apresentem também. Beleza, começa você, Bel. Então, se vocês estiverem vendo essa live depois, né? Eu sou a Isabel, sou psicóloga e também sou psicoterapeuta. Meu nome é Diogo, sou psicólogo, psicoterapeuta de pessoas, casais e grupos. E trabalho com grupos com o Bruno e com o Bel também, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem em comum aí. Agora, bora pro filme? Bora. Bora pro filme, bora pro filme. Queria falar duas coisas primeiro. A primeira é que, bom, alerta de spoiler. Se você ainda não viu a animação, se você não curte spoiler, talvez seja interessante você assistir primeiro a animação, né? Para depois vir na live, que vai ficar gravada, né? Esse era o segundo aviso. Várias pessoas perguntaram, acho que faz todo sentido gravar, né, a live para a gente poder depois alguém comentar, fique à vontade, né? Então, só os dois primeiros avisos que eu queria dar, tá bom? Então, alerta de spoiler, porque a gente vai falar muita coisa dos personagens e não tem jeito de não comentar sem envolver o enredo de alguma forma, tá bom? Bom, Divertidamente 2 é uma animação que segue Divertidamente 1, que foi lançado em 2015, e também acabou de me ocorrer hoje um curta sobre o Divertidamente chamado O Primeiro Encontro de Riley. Algumas pessoas podem não conhecer esse curta porque ele ficou disponível em DVD e também
como extra, se não me engano, no Disney Plus. É muito bacana essa animação. Postei um pequeno vídeo dela hoje sobre relacionando com a paternidade. Vocês correm lá depois, porque acho que é muito engraçado. Fala do primeiro encontro dela e de como que ela vai lidar, de como que o pai lida, de como que a mãe lida, né? Nessa animação ela tem 12 anos. E Divertidamente 2 é uma animação que ocorre seguindo os eventos desta segunda, que é quando ela tem 13 anos. A Riley acabou de fazer 13 anos e ela tem uma introdução dentro da animação pela Alegria, que fala sobre o processo até então. O crescimento dela, as roupas que não cabem mais, ela começando a usar aparelho no dente, ela tendo novas experiências nas escolas, né? Assim, ela conhecendo novas amigas, firmando uma amizade com essas amigas, e posteriormente, então, somos apresentados a problemática do filme, a aventura do filme, que está desde cara no trailer, né? Que se trata da puberdade e da adolescência, ou seja, do amadurecimento da Riley e o que pode vir a partir desse amadurecimento. Né? Tá muito claro no trailer que várias emoções estão a caminho, né? Vamos tentar conversar hoje, cada um de nós, sobre as emoções, mas também dos eventos que podem acontecer no filme e tentar explorar um pouquinho com a nossa teoria, que é uma teoria humanista. Né? Existem várias formas de se poder abordar, né, a psicologia, né? E nossa teoria segue essa linha. Bom, Diogo, Isa, algum comentário nessa parte? Eu já vi que algumas pessoas comentaram alguma coisa. Não sei se vocês têm algo a falar antes da gente poder entrar. Eu tô entendendo que você fez um bom resumo, Bruno. Assim, a gente vai falar de muitas questões, acho que é uma boa sinopse aí do filme. Uhum. E o pessoal que tá chegando tá dizendo boa noite. O Gui falou que não assistiu o filme ainda, mas ele quer muito nos ouvir. Então, é isso. Vamos rodar as emoções? Maravilha, Vamos. maravilha. Bom, não combinamos a priori uma ordem na qual a gente vai falar das emoções, né? A ordem do filme é que a alegria começa primeiro. Isso. Então, combinamos aqui de dividir, né? Cada um vai pegar 3 emoções e poder discutir um pouquinho delas. Pode ser que eventualmente a gente volte, né? Falar um pouquinho sobre cada emoção. Mas eu vou talvez começar pela alegria, já que ela apresenta, né? Ela é uma das protagonistas do primeiro filme, tem um embate com a tristeza, né? E ela começa já dizendo de todas essas modificações que eu cheguei a comentar, né? Então, a alegria, ela teve um desenvolvimento interessante que ela aprendeu a respeitar a tristeza no primeiro filme, né? Foi um embate entre as duas, ela não escutava a tristeza, ela negava a tristeza, então já começa-se um desenvolvimento dela, no qual ela vai falando a função de todo mundo dentro da animação, apresentando o medo, apresentando o nojo, apresentando a tristeza, né, a raiva, né, que cada um tem sua função de uma forma muito dinâmica, apresentando um jogo de hóquei. E a tristeza, me parece que ela ainda está no comando, digamos assim, ela ainda está tomando a frente, porque além de apresentar as emoções, ela também fala a respeito da construção de personalidade da Riley. Existe uma dinâmica muito legal, uma apresentação muito legal, que é mostrado no filme, de como que vai se formando essa personalidade. As memórias mais importantes, as memórias mais significativas, e que talvez tenham um cunho emocional mais forte, por exemplo, quando é ganho um jogo de hóquei, elas são armazenadas num lugar especial. Então, as memórias são selecionadas dentro desse ambiente e elas descem para um andar embaixo, no qual elas levam uma energia, trazem uma energia, que formam uma personalidade. No caso, a personalidade que vai se apresentando para Riley, que vai sendo formada pela alegria, é que ela é uma boa amiga. É isso que vai definindo ela por muito tempo. E essa definição de personalidade, ela já é muito interessante, porque aquilo
mesmo que ela sinta várias emoções, a personalidade segura e dirige muitas das escolhas que a Riley tem no filme. Então, essa personalidade formada pela alegria, e a alegria vai selecionando, sendo bem criteriosa com essas memórias. Porém, ela também dispensa outras memórias, as quais a alegria não acha que são significativas para Riley. Ela até inventa um dispositivo, um cano, um duto, que ele joga, ele lança essas memórias, que, na opinião dela, não fazem sentido ter, para um longo além distante, próximo dos ermos onde ficava o amigo imaginário do primeiro filme, e eventualmente essas memórias têm o poder de serem descartadas de alguma forma, né? Então, com isso, tem um jogo de hóquei, as emoções comemoram bastante e vão dormir, né? Com a alegria no comando, sendo talvez a capitã ali das emoções, e elas continuam animadas para o dia seguinte, porque tem muita promessa de que a Riley vai ser, ela tem uma olheira, né? Que vai ser chamada para um time futuro, junto com as amigas dela. Porém, quando chega a noite, um novo botãozinho aparece no controle e é um botãozinho chamado puberdade. Né? Algum comentário aqui, gente? Que eu estou falando muito só para poder deixar vocês entrarem também. Não, eu só queria. É porque a gente estava falando da concepção de eu, né? Então, o que você está chamando de personalidade pode ser que as pessoas se lembrem mais como concepção de eu, né? Que acho que no filme, se salvo engano, tá mais traduzido dessa maneira. Uhum. Isso mesmo. No filme, obrigado por lembrar, a alegria apresenta aquilo como senso de si, É, certo? sempre. Então, esse nome, ele pode, dependendo do tipo de psicologia, ele pode ser dito de várias formas. Uma delas é self, outra delas é noção do eu, outra delas é personalidade. Então, esse é um ponto muito importante que o Diogo me lembrou, né? Assim, de que no filme é usado o termo senso de si para definir essas características importantíssimas da personalidade dela, que estão em conjunto com as emoções e as memórias mais significativas dela. Então, surge a noite, o botão de puberdade aparece, eles apertam o botão, ficam incrédulos ali com aquele botão novo, e o céu vem abaixo, porque aqueles operários que aparecem no primeiro, na animação, aparecem de novo quebrando tudo. Na minha concepção, são os hormônios, é o organismo, né, vindo e detonando e reformando a casa toda. E as emoções ficam incrédulas com aquela bagunça toda, porque era inesperado para elas, né? Então, além da bagunça, um controle novo, mais opções, vem a chegada de novas emoções, na qual a primeira delas que é apresentada é a ansiedade, que vocês viram no trailer, possivelmente, e também gerou uma série infinita de memes sobre novas emoções que vocês devem ter visto aí nas redes sociais, né? Então, uma nova emoção. Aí no próximo quadrinho está escrito, uma vontade de tomar uma coquinha. Então, assim, vocês devem ter visto isso aí de alguma forma, né? E a Vanessa acabou de me lembrar ali que a alegria, naquele desespero, porque ela fica desesperada com novidade, porque é diferente, né? Tem esse traço dela, obrigada, amor. Ela isola o botão também, o que não adianta nada, porque o organismo já fez o trabalho. Então, a primeira que aparece é a ansiedade, ela que se apresenta primeiro. E você é uma das pessoas que aqui vai se debruçar mais sobre a ansiedade, então passo a bola aí para você. Pois é, a ansiedade ela chega ocupando muito espaço, né? Então ela chega cheia de mala, ela chega falando muito, ela chega muito animada. E a ansiedade no filme ela é representada por um personagem que é muito intrigante, assim, tem o cabelo muito bagunçado, tem o olho muito grande, tem a boca toda desalinhada. Então, eu acho que ela demonstra, ou seja, que eles conseguiram trazer bem, né? Que de repente a ansiedade ela chega atrapalhando tudo, né? Provocando muita alegria, né? Que tá ali no comando de tudo. E a função da ansiedade é essa de ficar projetando para o futuro, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente do filme e depois a gente volta, assim.
ela tem um exército, né, de trabalhadores lá que vai projetando cenários, né, e coisas que ela acha que pode acontecer e ela vai pensando em estratégias para lidar com isso, né? Em algum momento a ansiedade, a alegria pergunta para ela, mas você tem um plano A? Eu tenho todos os planos, né? Eu já pensei em todos os planos, não só o A, eu tenho todos os planos. Então eles ficam ali projetando e que a gente vai entender, né, a parte da Gestalt, que são essas expectativas catastróficas, assim, que ela vai projetando isso e pensando em todas as possibilidades que podem acontecer para o futuro. A ansiedade, quando ela, pensando ela regulada, né, ela funciona muito como essa possibilidade da gente pensar no futuro e planejar esse futuro, essa vontade que a gente tem quando a gente acorda, né, de manhã e fala, eu vou viver esse dia, né? Mas quando no filme, né, ela parece bem desregulada e aí vão acontecendo, ela vai pensando ela vai dizendo, né, ela até diz para a alegria, a Hailey agora ela tem emoções mais complexas, né? Agora a vida dela é mais complexa, não dá mais para viver só com essas emoções. Então ela tá ali pensando em todas as possibilidades e pensando de como é que esse novo senso de si vai surgir, né? Assim, então que também está na questão da puberdade, né? Que é essa mudança, né? Então assim tem um senso de si que está formado na infância, mas que na puberdade ele vai ter uma reconstrução desse senso de si, né? Então, o que ela vai fazer a partir daí, né? Então, ela tá ali o tempo inteiro. E aí tem um momento muito interessante da ansiedade que a alegria tá ali muito, ela é muito preciosista, né? Com esse senso de si, ela fica ali cuidando disso muito. E aí ela fala, mas ela não é isso. E aí a ansiedade diz para ela, não importa o que a Hailey importa o que ela precisa ser, né? Então a ansiedade, no filme ela parece muito desregulada, né? Lembrando que ela não é, assim, quando ela está regulada, ela funciona muito nesse ímpeto de nos colocar, né, a pensar o futuro, mas ali ela vai tendo várias ansiedades ao longo do filme, vários momentos de ansiedade, até que no momento final, é, vou muito na frente, depois a gente vai voltando em cada emoção. Mas no momento final, lá no acampamento de hóquei, né, ela tem um ataque de pânico, né? Assim, ela sai totalmente do controle, né? E aí ela toma totalmente o controle né, a sala de comando. E ela gasta muita energia e ela, né, e aí na hora que vai e eles são muito bons assim, a Disney é muito boa nisso, né? Então ela mostra as duas cenas de uma forma que a gente também, enquanto telespectador, vai percebendo como é que tá confuso assim. Então ela tá na cena e aí ela bate na melhor Quase que a amiga, né, gente na amiga. fica ansioso juntos, né? Fica, né? A gente fica ansioso junto, porque eles fazem um processo muito rápido, né? De um jogo de imagem muito rápido, que ela machuca a amiga e tá lá o controle, e a ansiedade tá apertando todos os botões e tentando controlar tudo. E aí a Hailey vai ficando, o coração dela começa a bater muito forte, ela começa a suar e ela começa a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, e é um ataque de pânico. E aí eu vou voltar nisso depois, gente, porque senão eu vai muito pra frente, a gente volta nele daqui a pouco. Né? Podemos falar das outras emoções antes. Joia, joia. Acho que você conseguiu uma descrição muito bacana de como que é a ansiedade apresentada no filme, né? Eu só teria dois adendos a falar aqui, que é muito Vamos lá. do visual da construção dela e dos outros personagens também, porque a Aham. ansiedade tem uma cor muito vibrante, que é laranja, o É, cabelo dela é todo desgrenhado, é. né? A boca dela é enorme, ela está o tempo todo se mexendo, é como se ela tivesse levado um choque, né? E ela vai se movendo rapidamente para todos os lugares, né? É. Assim, mas a ansiedade, ela tenta se apresentar ali, tenta já dominar, chegar dominando, né? Total. Mas além da ansiedade, vem as outras emoções juntos, né? Assim, juntas com ela, né? Aham. Quer falar alguma delas, viu? Eu não quero falar das novas ainda. Eu Ok. quero começar pela raiva, porque como você bem colocou no começo, como a nossa linguagem é humanista, né, Bruno? Eu gosto de me implicar nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? E eu quero falar primeiro da raiva, porque o papel da raiva é muito importante nas nossas vidas, né? Como é na vida da Hailey, né? E na minha vida, inclusive, a raiva, durante muito tempo, ela teve um lugar de muito medo. Eu tinha muito medo da minha raiva.
né? Eu me escondia da minha raiva, eu implodia a minha raiva, o que fez com que eu desenvolvesse uma doença autoimune, né? Eu tenho psoríase, né? Que são escoriações na minha pele quando eu estou muito nervoso. A minha psoríase, ela aparecem novas escoriações, né? E por que psicologicamente, o que isso significa? Significa que durante muitos anos eu tem um mecanismo de defesa na Gestalt que a gente chama de retroflexão, né? Eu tinha uma dificuldade de expor a minha raiva e de direcionar ela ao outro, mas a mim eu fazia, né? Então, toda a raiva que eu deveria, em algum momento, a raiva no filme, ela, além dela trazer a energia quando precisa, ela tem um senso de justiça, né? Toda vez que a Riley vai ser prejudicada, a raiva aparece para defendê-la, né? Para que ela não seja injustiçada, para que ela seja protegida. A raiva entra nesse lugar. E é um personagem masculino, né? Porque também isso é uma outra coisa muito doida, porque na minha leitura, nós homens temos mais facilidade de enxergarmos raiva, mas a gente tem dificuldade, como não estamos regulados enquanto sujeitos e organismos, de ver outras emoções. O homem consegue sempre ver raiva, mas outras emoções ele tem dificuldade quando ele não está regulado, né? Que era o meu caso, só que o meu caso era o contrário. Eu conseguia ver outras emoções, mas a raiva, por mais que eu a visse, eu abarrava, né? Então, eu achei muito importante falar da raiva e de me colocar enquanto sujeito nesse lugar. E assim, ao longo da minha história, por exemplo, sempre pratiquei artes marciais, né? Ao longo da minha história, num primeiro momento, a arte marcial entrou num lugar de sublimar a raiva, ou seja, um lugar em que seja permitido usar a raiva, né? Só que aí também fica confuso, porque à medida que você está numa disputa, num esporte, a raiva, se você deixar ela tomar se você olha para o outro com raiva e não como simplesmente alguém que está disputando algo com você, isso também te toma um lugar de desconcentração, né? Então, num primeiro momento era para sublimar, depois eu descobri que aquilo fazia mais mal do que bem, e hoje eu consigo lidar com a minha raiva de uma maneira muito mais saudável, né? Então, eu queria falar da raiva primeiro. No filme, ela tem a função de proteger a Hayley e tem de trazer justiça e energia, né? Durante o filme, por exemplo, em alguns momentos que a alegria tá lá com aquela positividade tóxica dela, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas a hora que ela começa a baixar, não acreditar mais, é a raiva quem dá energia para ela, para as coisas movimentarem um pouco mais, né? Muito bom, exatamente. Acho que tanto o Isa como o Diogo estão colocando algumas considerações importantes sobre as emoções do filme, que eu estou checando aqui, que são, por exemplo, se elas estão reguladas ou desreguladas, né? Se elas estão expressas ou reprimidas, né? E de que cada emoção dentro do filme tem a sua função. Isso é muito importante pensar quando se vai fazer uma análise ou uma crítica das emoções no filme. Como o Diogo acabou de dizer, a raiva tem uma função, um papel ali de poder não apenas quebrar tudo, mas de dar energia quando é necessário. Isso é muito importante compreender a respeito da raiva, por exemplo. E assim como foi no primeiro filme, as outras emoções, né? Então, nós vamos partir muito desses princípios, assim, de como que está a regulação dessas emoções e das funções dela, né? E acho que o Diogo falou da raiva primeiro, né? Porque acho que uma coisa muito legal para se fazer quando você está assistindo o filme é ver onde ali você está se identificando e com qual emoção, principalmente, você está se identificando, né? Eu, por exemplo, me identifico muito com a vergonha, que é uma das que eu quero falar também. Porque no passado eu era extremamente tímido, não conseguia abrir a boca. Eu ficava quieto nos cantos, eu fugia de câmera, eu não gostava de fazer apresentação, eu ficava ali, assim, envergonhado de fazer alguma coisa ou outra, né? E à medida do tempo eu fui trabalhando isso, e hoje, por exemplo, eu estou aqui com vocês, falando câmera, com dois amigos,
para um público externo, né? Gravo o vídeo, né? Então, mas a vergonha ela tem um papel muito interessante, na minha opinião, assim, na hora que foi feita a divulgação, né? Tem aquela capa do cartaz, onde todas as emoções, na hora que eu bati o olho nela, eu me identifiquei por causa do meu passado, mas também por causa da construção do personagem, né? Ali, né, intocado, ali com capuz, né, na deles, não falando muita coisa, só observando, de olho em todo mundo, né? E uma função muito interessante da vergonha é sinalizar quando algum tipo de comportamento está errado, digamos assim, como se fosse uma moral dentro do organismo, né? Então, imediatamente quando uma das emoções aperta o botão em determinado momento e a Riley faz alguma coisa errada, para poder fazer um movimento de retração, a vergonha é ativada. Então, ela se toca e fica corada. E isso tem uma função de dizer assim: oi, isso aqui não está certo, não faz isso. Em vários momentos do filme, quando ela está usando o celular de forma indevida, quando ela vai tocar na mecha de cabelo de uma colega dela, né? E a vergonha dentro da história também, ela chega como uma aliada da ansiedade, ela chega no pelotão da ansiedade, mas ao mesmo tempo a vergonha ela vai tendo senso crítico, talvez a única das novas emoções que tem primeiro senso crítico de dizer que aquilo está desorganizado, né? Então, esse tem um papel, assim, até a cor da vergonha, eu acho interessante esse design dos personagens, né? A gente está conversando ontem, e o Diogo falou que a vergonha é uma de umas emoções mais características da adolescência. A roupa, o vestuário, a forma ali de estar, assim, olhando os outros, né? Assim, e a cor da vergonha é rosa, que remete a essa coisa meia corada que aparece nas bochechas, assim, né? Então, para mim, foi uma das emoções muito interessantes. A gente vai comentando mais ao longo do tempo a partir delas, né? E tem outras emoções que vieram junto, que também estão no cartaz, né? Que veio a inveja e o tédio, junto do pelotão da ansiedade. Um de vocês quer falar da inveja ou do tédio? O Eu, do tédio ficou comigo, né? Mas inveja ficou com quem? o Diogo Inveja ficou com ficou ele. comigo e tem o nojo tá com a Bel também, né? Que também. Mas o novo ele é antigo, né? Ele já Ah, é tava o lá. medo. É. Bom, Bom, eu eu posso estou falar da dando inveja, sugestão de falar das então. novas também, mas vocês podem voltar, assim como o Diogo voltou, né? Aham, tá. Você quer falar de alguma antes de eu falar da inveja, Bel? Eu vou falar, aproveitando o gancho, né, que vocês dois falaram sobre as emoções que mais você se identifica, eu vou falar da emoção que eu me identifico, né? Que é o medo, que é uma emoção antiga da Riley, mas eu, na minha história, assim, eu acho que eu posso. Eu não consigo pensar na minha história sem pensar no medo, é uma emoção que está ali presente desde o início da minha vida. E no filme, ele é uma emoção. Tem várias coisas muito interessantes no medo no filme, que ele é expresso. Uma das coisas que eu vi e eu nem tinha percebido, não sei se vocês notaram, que ele é representado como se fosse um nervo, né? Então, ele fica ali meio como se fosse um nervo. E o cabelo dele, eu fui perceber isso depois, ele vai mudando, assim. Então, é como se fosse uma interrogação, né? Ele fica como se fosse uma interrogação. E à medida que as coisas vão acontecendo, tem hora que ele vira um raio, o cabelo dele. Então, ele tem essa particularidade, assim, de ser muito é, ativo, né, com as emoções. Você quer falar alguma coisa, Bruno? Não, eu só ia dizer para você que eu não tinha percebido isso do cabelo. Achei interessante. É, pois é, depois você olha, acho que no cartaz ele tá como se fosse uma interrogação, o cabelo dele. E aí tem momentos que ele parece um raio, ele é muito reativo. E uma da função do medo é de ativar essa noção nossa de luta e fuga, né? Então, assim, se a gente está precisando de fazer alguma coisa, algo que está acontecendo agora, eu preciso agir, né? E o medo é essa emoção que é disparada rápido, assim, que é uma proteção muito importante, né? E aí, pensando nessa ideia de regulação e desregulação, quando o medo está regulado, ele é muito importante. A gente precisa ter medo das coisas, né? Não dá pra gente não ter medo das coisas. Então, ele é esse senso, assim, de noção de proteção com o mundo, né? Não só físico, no mundo físico, mas também nessas questões emocionais. Então, assim, o medo, ele tem essa noção.
E muito interessante no filme que ele tá sempre atento a coisas que vão proteger a Riley. Então ele fala na hora que ela tá começando o rock, precisamos colocar as joelheiras, precisamos colocar o nosso aparelho, precisamos, né? Em algum momento eles estão caindo, né, de um lugar, eles saltam, acho que na hora que disparam as bombas, né, as dinamites, e eles vão cair, e aí ele fala, agarra em mim, todo mundo agarra, e ele abre um paraquedas, e todo mundo, como assim você tem um paraquedas? E ele diz, eu que me espanto de vocês não terem, né? Então ele tá sempre muito nessa ideia de se proteger, né? Então ele regulado, ele é muito importante, né? Mas ele desregulado, ele vai levar para essa noção de desespero, né, em relação às coisas. Então ele vai aumentar muito, né? E aí você tá falando, né, Diogo, dá pra ver que tem um clima, acho que faltou medo e ansiedade. Pois é, a Cat tá falando aqui, eu lembrei, é verdade. O medo, ele flerta muito com a ansiedade. Então na hora que a ansiedade chega, ele fica curioso em relação a ela, né? Ele quer conhecer ela. E eu me lembro que na hora que eles estão naquele caminho, né, as emoções antigas, né, já foram reprimidas e foram mandadas para longe, o medo vai lembrando da ansiedade e fala, mas será que ela não tem razão? Mas será que ela não tá certa? Mas, né, ele flerta muito com a ansiedade. Então, assim, eles estão juntos, eles estão na mesma concepção ali, né, de lutar e de se Proteger, proteger. né? Mas o medo, ele tá mais no presente, assim, do que tá acontecendo agora. A ansiedade, ela vai apontar muito pro futuro, né? Então, o medo, ele tá muito no que tá acontecendo nesse momento, que eu preciso me proteger e fazer alguma coisa. Então, é isso. Eu não tô me lembrando de mais alguma coisa. Vocês têm alguma Eu coisa queria para fazer completar? um comentário rápido, aproveitando a pergunta da Kátia e sua fala, que, na minha opinião, muitas coisas no filme elas são comunicadas de forma sutil. Aham. Então, o medo, ele vai comentando sobre a ansiedade, apesar de nunca ter um grande diálogo ou interação com É. ela. E o mesmo acontece entre a tristeza, aí já de forma mais explícita, né? Entre a tristeza e a vergonha. É meio que um É. crushzinho, né? De uma admiraçãozinha porque ele vai dando para se notar, como eles acabaram de se conhecer também, que rola uma identificação ali entre eles, né? Entre o medo e a ansiedade, por exemplo, e a tristeza e a vergonha, né? Assim, então acho Uhum. que muitas coisas para mim foram apresentadas de forma sutil, talvez para plantar um pezinho ali para quem sabe um terceiro filme. Então eu suponho Oh. que também essa interação foi pouca, porque também houve um corte entre as emoções, elas são divididas em, digamos, duas equipes, assim, Aham. né? E também não deu muito tempo delas interagirem, né? Mas eu diria que eles comunicaram isso de forma muito mais sutil. Aham. E quando a gente fala de linguagem, de emoção, por exemplo, é uma linguagem meio universal, mas a gente não pode esquecer que no mundo globalizado, algumas coisas em alguns países fazem mais sentido do que outros. Então, por exemplo, quando a gente associa aqui tristeza à lágrima, por isso ela ser azul e tal, uma coisa. Só que nos Estados Unidos, muitas expressões que se referem à depressão usam a palavra blue, né? Baby Uhum. blue, que é depressão pós-parto. Tem várias expressões em inglês que puxam a tristeza para a cor azul. Então, culturalmente, algumas coisas vão fazer mais sentido do que outras, dependendo de onde a pessoa está assistindo o filme, né? O próprio ritmo Uhum. blues, né, Joe? Que ele remete a uma tristeza, né? Que é um gênero musical e ele vai pegando mais assim de ficar triste, né? Mas é só lá nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Exatamente. Né? Uhum. É, Bom, eu ia falar da inveja primeiro, mas já que a gente começou a falar da tristeza, vou falar um pouquinho sobre ela. É, no primeiro filme, ela tem uma importância um tanto maior, né? Que é a chegada dela e a alegria querendo barrá-la. É, vou falar disso já já. É, a vergonha não só protege, né? Mais do que protege a tristeza, ela encoberta a tristeza para que a tristeza possa chegar e tomar o lugar da ansiedade ali, né? Não exatamente tomar, mas ajudar todo o plano que a alegria tinha criado para que elas pudessem retomar a sala de controle, né? A tristeza, eu estava pensando muito sobre a construção desse personagem e tal,
E como é uma coisa, como por mais que a Pixar trabalhe com todos nós que estamos assistindo, no sentido de adultos podem ver, crianças podem ver e tal, eu acho que algumas linguagens precisam ser mais simples. Então, por isso a palavra tristeza. Mas o que me vem quando eu vejo o filme 1 e o filme 2 é que a tristeza, nesse filme, ela tem um tom de angústia também. Como se fosse esse negócio que a gente está sentindo. Eu estou triste, tem alguma coisa, que tem algo querendo me dizer algo. Né? Eu acho que a tristeza tem essa função, né? Nos dois filmes. A tristeza também, pensando sobre a aparência, sobre a constituição do personagem, né? Ela é baixinha, gordinha e com cara de nerd. Né? E aí a associação que me vem aquela frase, né? Ignorância é uma dádiva. O conhecimento, quanto mais a gente se aprofunda e se debruça sobre determinados temas, eles nos entristecem, né? Então, eu acho que a tristeza ela é muito bem elaborada nesse sentido. Por conta de como ela se apresenta mesmo. E como ela circula entre os personagens, né? Eu não sei mais o que eu tinha. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Acho que o que eu queria dizer sobre a tristeza é isso. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu quero, porque acho que faz muito sentido essa observação, e pensando um pouquinho sobre por que que vergonha e tristeza fizeram par, né? Eu penso que são as duas emoções que no filme elas sinalizam coisas erradas. É como se fosse uma ética, né? Assim, de que vai constituindo o organismo, né? Assim, eles fazem um par, na minha opinião. Né? Então, durante o filme, por exemplo, a vergonha ajuda a tristeza, assim como uma colega ali apontou, não vi quem é que falou, mas vi rapidinho ali, né? Porque a vergonha esconde a tristeza, para a tristeza fazer o trabalho dela. E algo que me chama muita atenção, né, assim também sobre a tristeza, é de como que ela passa sempre despercebida. As coisas que ela fala, ela custa fazer com que as pessoas, as emoções, perdão, escutem ela, né? Ela fica dizendo, gente, não dá para fazer isso porque tem alguém lá, né? E quando ela invade o salão de novo, ela que é colocada para invadir o salão, né? Porque todo mundo, as emoções são chamativas demais, né? A tristeza, justamente por ter essa coisa mais cabisbaixa, né? Ela passa muito despercebida. Mas tanto a tristeza como a vergonha são talvez um dos sentimentos mais observadores. Eles vão E notando com mais facilidade, talvez, do que outras emoções. Diga lá, Diogão. eu acho que tem a ver com o fato de serem emoções introspectivas também, né? Por mais que a Uhum. vergonha, quando a pessoa se ruboriza, ela pode se entregar. Quando você está sentindo vergonha, você não quer que ninguém te veja. Bem como quando você está triste, né? São emoções que pedem recolhimento. Então, por isso, eu acho que esse crush também nessas duas emoções, né? Que é como se elas se entendessem, né? Ah, eu sei por que você está querendo aí ficar quietinho aí no seu canto, Uhum. né? É como se o introvertido juntasse com o tímido, né? Então, assim, Exatamente. ele juntou a fome com vontade de comer ali, né? É. Eu queria falar um pouquinho sobre tédio. Assim, das emoções que apareceram, eu achei ela muito interessante. Assim, para mim, e tivemos um debate sobre isso, né? E escalamos vergonha e tédio como as emoções ali mais adolescentes possíveis, se é que pode dizer essa palavra, né? E quando o tédio é apresentada, ela nem aparece inicialmente, aparece apenas a ação dela. Tédio tem uma coisa de poupar tanto a energia que ela fica deitada no sofá. Eu vou falar deitada, porque no filme foi usada a emoção, a tédio, ok? Então, e de repente todo mundo olha e fala, uai, o que aconteceu? Né? E aí vira para o lado e está lá a tédio deitadinha, como um adolescente escornado no sofá, com o celular na mão, né? Assim, com uma cara toda caída, toda desinteressada,
né, assim, com pouca energia. E para mim, tédio tem, apesar de aparecer menos do que as outras emoções, na minha opinião, ela aparece em momentos bem cruciais, né? Então, é, ela fala pouco, ela fala devagar, ela faz movimentos que são assim bem. Quando ela vai me apertar o botão, as emoções apertam com força ali, a TED vem e encosta. Eu achei tão engraçado. Ela encosta o celular e faz a função dela. E para mim, TED tem uma função que ela é multifuncional, na minha opinião. É como o pessoal está dizendo no comentário, ela é muito emo. Mas TED para mim é assim, é, ela é logicamente tédio, ela é sarcasmo, ela é desinteresse, mas também tem uma coisa interessante sobre ela, que ela ajuda a Riley nos momentos onde ela precisa poupar energia ou se resguardar. Em um momento em que ela ficou apertada sem saber o que dizer, a Riley tirou assim, tirou ali, né, uma indiferença, um sarcasmozinho, e não entregou nada e só fez uma piadinha. Então, para mim, o TED tem uma função muito interessante que é a reserva de energia e poupar a energia, sabe? Isso é muito identificável na personagem que está o tempo todo deitada, não se esforça, só pira quando perde o celular. Isso para mim também ficou muito visível, que é o único momento onde Ted fica toda eletrificada É é quando verdade. ela perde o celular dela. E, além de tudo, ela manipula o controle da sala, não mexendo, mas fazendo um scroll. Assim, ela tem um app para poder utilizar o controle. Então, ela nem se dá o trabalho de poder ficar junto das emoções. É só mais dois comentários finais sobre tédio, que eu acho interessante, porque o nome no inglês de tédio não é boredom, por exemplo, que significa tédio. É ennui. E eu não entendi, assim, dos nomes que apareceram em inglês, eu achei interessante. E aí eu fui atrás do porquê, e me parece que a palavra ennui vem de uma origem francesa, que mistura o tédio com uma coisa de estar irritada, meio sarcástica também. Então, é uma palavra que vem do francês. Eu não sabia disso, achei muito interessante. No original, a Alegria não sabe pronunciar o nome dela a princípio, então ela é Enui, mas isso não é mostrado na dublagem. Então, essa é uma curiosidade interessante, e que a cor do tédio é uma mistura de roxo com cinza. E o roxo, algumas vezes, é associado com momentos de criatividade e sabedoria. E o cinza é uma cor que demonstra uma ausência de emoção, uma apatia. Então, eles firmaram essas duas cores para formar o personagem que, na minha opinião, o tédio, quando regulado, é um ócio criativo. Quando desregulado, tem uma total apatia do organismo. Então, mesmo o tédio tem sua função, né? Puxando, Assim, podendo, dependendo do quão desregulado, levando até uma depressão, né, Bruno? exatamente. Obrigado por me lembrar, porque eu tenho um palpite aqui que no terceiro, se for uma trilogia de filmes, né? O meu palpite é que o próximo estágio, talvez numa fase adulta da Riley, seja uma depressão. E suponho que tédio e talvez possivelmente tristeza vão ter alguma coisa a ver com isso. Para mim, uma desregulação pode acontecer com tédio, e Ted se transformar no vilão ou na vilã do terceiro filme, que seria uma depressão. Aqui é só um palpite, tá? Mas, de toda forma, o Diogo falou também de mecanismo de defesa, né? De defesa. Então, para mim, o mecanismo de defesa do tédio é deflexão, que é fazer constantemente uma evitação, né, das coisas. Então, tédio evita tudo o tempo todo, ela não se esforça para fazer contato, e quando faz é muito devagar, deflete e evita as coisas usando um aplicativo, e No para eu intuito não de não gastar esquecer, energia, né? para não gastar energia, exatamente, e para eu não esquecer da alegria, né? Para mim, um mecanismo de defesa muito constante da alegria é a negação, que aparece no primeiro filme, porque ela nega a tristeza o tempo inteiro, por meio de uma positividade, né? E no segundo filme, é claro,
o que é novo para a alegria me parece assustador, e o que que ela faz com isso, com a novidade? Ela nega a novidade ou nega que esteja acontecendo algum tipo de problema, né? Então, há um momento onde é uma cisão entre os personagens, e ela lidera, mais uma vez, né, a alegria, e ela fica negando com muita frequência que as coisas estão dando errado. E todo mundo vai atrás dela, todo mundo, as emoções antigas, né, vão questionando as decisões dela. Ela fala, não, tá tudo certo, nós estamos indo, nós vamos para frente, né, até que no momento que ela entra em colapso e ela admite que ela pode estar delirando, que ela pode estar negando as coisas, e que aí é que o Diogo falou bem certo, né? Que a raiva entra e ajuda a alegria. No momento onde a alegria está em baixa, ele chega com a energia dele e ajuda a resolver uma determinada situação, né? Então, só para fechar esse combinho que eu esqueci de falar da alegria e falar também do tédio. Aham. O Eu que fico pensando mais, gente? também, Bruno. Desculpa, o que que você falou? O que mais que podemos... É, o que eu fiquei pensando aqui na questão dessa positividade tóxica, da alegria, que tem um quê de infantil também, né? Ela tá muito focada nessa criança que a Hailey foi. Então, Perfeito, assim, perfeito. tem uma infantilização nisso, né? A gente pode ler como positividade tóxica, mas também tem essa. Ela também tá amadurecendo ali, ela não sabe o que que faz, É um né? As momento de emoções novas. transição, né, da É, infantilidade para o mundo adulto, né? e as emoções Isso. novas elas já chegam mais amadurecidas, assim. A gente precisa, né? Precisa ajudar a Hailey a passar por essa fase. Então a gente tem a ansiedade, principalmente, ela tem um plano muito claro, mas elas estão mais na puberdade, né? E as emoções do primeiro filme elas ainda estão ainda meio infantis, assim. Show de É, bola. E isso me lembra mais uma coisinha de alegria, é que ela tem um insight de que talvez ela não seja mais tão necessária. Porque na fase infantil, talvez ela foi muito necessária. Mas depois ela vai compreendendo, talvez, que ela não precisa estar o tempo todo na frente, mas que ela faz parte de uma equipe, né? E algo muito legal que também é comunicado de forma sutil no filme, para quem viu, né? Assim, que no início ela tem aquele brilhozinho em torno dela, né? Então, depois do insight, no final do filme, ela já não tem tanto brilho. Ela está com o brilho dela muito reduzido. Então, isso é uma sutileza que eu percebi que os animadores colocaram e que eu achei muito interessante. E que corresponde a essa passagem, né, da fase, da parte infantil, né, da infância, uhum, chegando para a adolescência, onde vira um caldeirão de emoções. é isso, é isso. Eu vou falar do nojo. Você quer falar, Diogo? Não, Quer pode falar? falar. Eu ia falar que eu me perdi. É, Então não sei mais quem eu quer acho falar que agora. acho que eu vou falar do nojo. Tem duas coisas aqui. Primeiro, deixa eu só ler o que o Felipe falou. Em relação aos novos personagens, ele que culpa, ciúmes e humilhação estavam em pauta, mas foram retirados. Eu também vi isso, Felipe. Eu vi que tinha alguns outros sentimentos que iriam entrar, mas que eles acharam que ficaria muito complexo. E eu também acho que ia ficar muito difícil, né? É claro que o filme ele é uma representação, né? E ele faz isso de uma forma lúdica e muito didática, mas é claro que a gente tem muito mais coisas do que aquilo que está mostrado no filme, né? Então, assim, não tem como eles abarcarem tudo, mas eu também vi isso. E a Cat falou que, nossa, é verdade, será que é por isso que o azul da alegria? Por isso o cabelo azul da alegria? Eu acho que ela estava falando da cor que você estava falando, Bruno, da aura da alegria, né? Da aura, acho que não necessariamente da aura, mas da cor do cabelo mesmo, porque algumas pessoas estão teorizando de Ah, que as emoções elas têm cores em determinados lugares que fazem intersecções com outras emoções. Então, uhum, talvez no caso da alegria, e eu concordo nesse sentido, ela é a única emoção, tirando a tristeza e depois, né, talvez a ansiedade, que eu não me recordo agora, mas em determinado momento a alegria cai em prantos, em tristeza, de fato. E eu não estou me lembrando nenhum outro personagem que acessa a tristeza como a própria tristeza, senão a alegria, sabe? Então, São talvez uma antônimos, a né? Tristeza ansiedade. e alegria. Agora eu fiquei pensando, porque eu fiquei pensando se a tristeza tem alguma coisa da mesma cor que a alegria. Mas enfim, faz todo Nossa, sentido pensar que o cabelo dela é uma
uma relação com a cor da tristeza, né? É. O que eu quis dizer lá atrás é que talvez a alegria vai perder a intensidade, mas que ela vai continuar sendo alegria. Outro fato Uhum. curioso é que na capa do filme, todo mundo, que não está na nossa capa da live, inclusive, todas as emoções originais elas estão correspondentes. A raiva está com raiva, o medo está com medo, a tristeza está encolhida de tristeza, e a alegria é a única que está com uma cara de espanto. Ela não está alegre na capa. Depois vocês voltem e dêem uma conferida. Eu achei esse detalhe muito interessante. Talvez eles já estão ali colocando aos pouquinhos essas sutilezas, né? Aham. Acho que um de vocês ia falar de uma outra emoção Eu ia agora. falar do nojo, mas deixa eu terminar de ler as coisas aqui rapidinho. Claro. A Vanessa falou, ela fica perdida. Ela tá falando da alegria, né? Ela fica perdida. No cartaz, a alegria fica com cara de assustada e muda de reação, que é o que você tá dizendo, né? A Vanessa mandou na mesma hora que você falou, vocês falaram juntos. E a Jana tá dizendo que quando a alegria acessa a tristeza e cai em prantos, a raiva assume uma postura de calma e a auxilia. É É isso, né? E ela verdade. energiza também, né? Então elas estão ali, todo mundo meio perdido, e a raiva vem dando uma. Elas vão aprendendo a se regular, é interessantíssimo, né? Muito legal. Acessar lugares que elas nunca acessam. É isso. E eu ia falar do nojo, que é a emoção que já tá no primeiro filme, né? É uma emoção que tá lá no início. E ela é toda verde e ela é toda com um pozinho. Uma curiosidade sobre o nojo, ela é a única que tem cílios, né? Apesar de todos eles terem olhos bem, cada um tem um olhar muito específico, mas ela é a única que tem cílios. E o nojo, ela tem como emoção essa coisa de nos proteger em relação ao mundo, né? Nos proteger e proteger a Riley também, de não ser envenenada, né? Fisicamente, né? Dela não comer, né? Na hora que ela pega o aparelho, por exemplo, o medo fala, precisamos colocar o aparelho. Ela coloca o aparelho, ela fala, esse aparelho não é nosso, e tira o aparelho. Né? Então, assim, tem essa coisa de cuidar do ambiente, né? Do contato da Riley com o ambiente, mas também socialmente, né? Então, assim, de proteger também a Riley socialmente. E aí tem uma cena muito legal quando elas estão no carro, indo para o acampamento, e aí ela tá indo a Riley, duas amigas, né? As amigas da infância, indo para o acampamento, e a Riley fala o tanto que ela tá animada com esse acampamento, e aí uma amiga fala alguma coisa que eu não tô lembrando o que que é, mas ela percebe que as emoções, as reações no rosto dela são diferentes. E aí o nojo entra no comando na hora e fala, espera, tem alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa estranha ali. E aí ela pega um equipamentozinho diferente, né, e vai lá e dá um zoom na sobrancelha, assim, né, no meio da sobrancelha, e fala, tem uma coisa aqui. E aí mostra o comando da amiga e fala, ela tá percebendo que a gente tem um segredo. E elas se percebem, assim, né? E aí a terceira amiga também percebe que tá rolando alguma coisa e ela não consegue segurar o segredo e ela solta o segredo. A gente não vai ser mais do mesmo time, né? A gente vai mudar de escola. E aí, pensando em psicologia, eu achei isso muito legal, né? O quanto que ela saca uma coisa que tá ali no implícito. A amiga disse uma coisa, mas ela sentiu outra, né? E aí o que a gente vai chamar lá na psicologia desse senso sentido, né? Assim, isso que tá ali, que a gente vai sentir, todo mundo, né? Vai sentir no corpo alguma coisa que às vezes vai ficar meio vaga. Então, assim, a pessoa disse que tá ok, mas você sentiu alguma coisa que não parece que tá tudo bem. Tem uma, né, tem uma distância entre o que foi dito e o que está sendo sentido. E aí o nojo é responsável por essa percepção sutil do mundo, né? Então ela é muito ela tem muitas opiniões, ela está muito atenta às coisas, ela está atenta à moda, ela está atenta ao brócolis que passa lá naquele fluxo da consciência, ela fala, credo, que tem um brócolis aqui, né? Na hora que vem ela come a barrinha de cereal, né? E a Riley fala, nossa, eu acho que eu não gosto dessa barrinha de cereal, ela tem gosto de como é que é? Pargo, Caixa de brócolis. não, de caixa de papelão molhado, né? Assim, que na hora que É ela vai ver a verdade. barrinha de cereal e ela fala que tem um gosto de caixa de papelão molhado. Então, assim, o nojo está sempre atento a essa relação com o meio, né? E de proteção mesmo, assim. É isso, Vanessa. Obrigada, papelão molhado, né? Então, e o nojo, o Felipe tá falando que ele é vaidoso, né? Meio que se sentir superior. E ela tem essa coisa mesmo, ela tem um narizinho meio empinado, assim, ela tem o cabelinho todo, né, empinadinho, ela tá com a roupinha toda arrumada, ela usa uma leg debaixo de um vestido, uma roupa. Então, assim, ela tá muito nesse senso de
se colocar no mundo, né? De saber de si, de se proteger também do que está acontecendo ao redor, tanto, né, no corpo quanto nas relações sociais. Eu não estou lembrando mais nada em relação ao nojo, vocês estão lembrando? Eu queria comentar duas coisas que eu achei interessante quando você trouxe, né, o Ah, implícito, e costurando com algo que o Diogo trouxe, que nojo tem as emoções que elas são mais introspectivas, né? E nojo está sempre olhando para fora. isso. Ela está sempre Isso. observando o meio, o redor, né? E talvez, trazendo isso, talvez ela seja a emoção mais intuitiva, né? É, Assim, de que poder, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Então ela capta olhar, capta comida, né? Potencialmente tóxica. Quando a inveja chega, ela olha para eles, que você tá tocando em mim, né? Que eu aham, sei, né? Então ela está sempre tentando captar ali as coisas talvez estranhas, né? Não muito claras, como diria o implícito, né? aham. No que não é muito claro, o que não é muito dado, muito já consciente, então ela está sempre de olho nessa essa coisa refinada, talvez, né? De É muito observar refinado. aquilo, um olhar refinado, um estilo refinado, que é mostrado na própria roupa dela, que é mostrado no olhar, no cabelo, né? Uhum. Então acho que só isso que eu poderia complementar, né? E a Vanessa colocou aqui que eu também achei muito legal que ela usa uma touca de seda para dormir. Uhum, Então ela é muito da vaidade, assim, ela tem esse olhar muito, como você disse, para fora, né? Muito uhum. voltado para o que está externo. Você ia falar, Diogo? Sobre o nojo? Não, eu acho que você ia falar de outra emoção, né? Ah, sim, eu fiquei de falar da inveja, né? E só antes de eu abrir sobre a inveja, eu quero retomar um pouquinho a minha fala sobre a raiva, porque a gente está falando muito sobre regulado e desregulado, e quando eu fui falar da raiva desregulada, eu falei muito do meu exemplo, mas esqueci de citar outros que podem ser muito mais ricos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem a raiva regulada, que não consegue lidar bem com a própria raiva, ela pode comer a própria unha, né? Que são as nossas garras, né? Uhum. Ela pode ter tricotilomania, né? Ficar arrancando cabelo, arrancando barba, né? Ela pode ter questões com se automutilar, né? Isso é o quê? Isso é uma dificuldade de expor a raiva para o meio, né? Gastrite, inflamado, né? Gastrite, né? Tantas doenças psicossomáticas que a gente pode colocar aí pelo fato de colocar a raiva como vilã, e a raiva não é vilã, né? Ela tá aí para nos proteger. A gente só precisa lidar com ela, porque como qualquer outra emoção desregulada, ela vira um problema, né? Então, beleza. O que tem a unha, Vanessa? Ah, é da Tipo, unha? Acho que ela está identificando a raiva como o lance de comer unha. Minha aham, opinião é que é um misto de ansiedade com raiva. O aham, lance da unha. pois é. Autoagressão com tensão. Essa é, né? Aham. E, bom, aí falando sobre inveja, né? Fui dar uma pesquisada, aí umas coisas muito legais. Essas pessoas que ficam se debruçando sobre o personagem é muito legal, né? Por exemplo, ela é a única personagem que tem só 4 dedos. Todos têm os dedos todos, mas é para denotar no detalhe essa questão que inveja tem a ver com falta, né? O olhão grande, né? Que em Minas a gente fala zoião, né? Ela é zoião, é, pequena, né? Eu vi também que pensaram em colocá-la como uma emoção mais monstrenga, num primeiro esboço do filme. Só que quando começa a desenvolver, acharam que ficaram muito complexo, que à medida que ela fosse se alimentando, ela cresceria, mas ficou complexo demais. E aí colocaram ela mais como uma menina indefesa, né? E eu tô gostando muito de falar da inveja também, porque assim como a raiva, eu acho que são emoções que as pessoas têm dificuldade de lidar, de vilanizar, e são importantes para nós, né? O que a inveja nos mostra, e eu acho que nesse caso tem muito a ver com uma questão social, religiosa, cultural, né?
que é tido como um pecado capital, né? Então, quando a pessoa fala assim de inveja, ela pensa que é só invejoso é aquele que quer algo do outro e faz algo para prejudicar o outro. Nem sempre tem esse passo dois. No caso da ele, por exemplo, não tem nada disso, né? A inveja vem nesse lugar de mostrar algo que eu quero, né? E que eu ainda não soube lidar com aquilo, né? Inveja muitas vezes nada mais é do que uma admiração não elaborada, né? E assim como a raiva, a inveja no filme, ela tem um potencial de mostrar para ele o que ela precisa e energizá-la para tal, né? A questão do caderno, que mostra lá as anotações As da anotações da técnica, técnica. né? A questão do cabelo, que é uma necessidade de ser inserida naquela comunidade ali, né? De ter uma aparência similar à da capitã das meninas mais velhas, né? E aí eu fui dar uma pesquisada e, como eu já imaginava, tem um psicólogo da Universidade de Stanford que chama Dasher Keltner, que foi o consultor da produção desse filme, né? E falando sobre inveja, ele disse à revista Time exatamente isso, que a inveja pode nos levar a desejar uma promoção no emprego, um convite para uma festa ou uma atenção na mesa de almoço, se você for uma menina de 13 anos, né? Então, a inveja está ali, muito bem retratada, como algo que pode ser indefeso. Não tem problema você sentir inveja, né? O problema é você não se dar conta disso, como qualquer outra emoção, né? E o nosso trabalho aqui, enquanto psicólogos humanistas, não é controlar emoção nenhuma, né, gente? O nosso trabalho é auxiliar as pessoas a aprender a lidarem com as emoções. Não exatamente controlar as emoções, né? Mas sim lidar com elas, identificá-las, ó, chegou, estou sentindo isso agora. A inveja. Ah, eu queria tanto isso que essa pessoa tem. Né? E inveja também, muitas vezes, é o quê? É uma admiração do resultado, mas sem conseguir reconhecer o processo, né? Então a pessoa tem algo que de alguma forma eu estou almejando e eu fico com raiva ou com inveja dela ter algo que eu não tenho, mas de alguma forma eu não estou reconhecendo como que ela fez para estar até ali, para chegar até ali, né? Então eu achei assim maravilhosa essa personagem, né? Achei o detalhe dos dedos muito interessante, da falta, né? E é isso. Alguém quer. Eu Eu quero. quero também. Alguém perguntou no comentário se a inveja poderia ser uma admiração quando regulada. Acho que você já respondeu essa pergunta, né? Uhum. E no filme ela aparece muitas vezes admirando as outras emoções, ou as pessoas no exterior da Riley, né? Então ela admira primeiramente a nojinho, depois a alegria, depois a ansiedade, firma uma parceria com a ansiedade. A inveja está o tempo todo colada com alguém, pertinho de alguém, né? Assim, e gosto também de pensar, para além do que o Diogo falou, de que a inveja também pode ser um lugar de que reconhecer algo que é bom e que eu quero, né? De repente. Oh, peraí, isso aqui é bom. Eu também quero para mim, né? Então, assim, algo que não estava ali. E a inveja vem e pode ajudar a sinalizar isso. Algo também que me chamou a atenção na construção da personagem dela, justamente porque ela é pequenininha, né? Então, eu fiquei pensando um pouquinho nessa questão de que todo mundo é maior, todo mundo tem algo que eu Todos. quero, né? E ela está sempre olhando de baixo, né? Assim, olhando para todo mundo, admirando. Então, acho sim, né, para a pessoa que perguntou, que quando regulada, ela pode virar um objeto um lugar de admiração, né? Uhum. E a Paula falou aqui que é um desejo não um desejo não elaborado, né? Que é isso que o Diogo tinha falado também, de eu não sei se eu quero, e aí eu fico invejando, né? Né? Aparece a inveja aí. Eu queria falar da outra emoção, assim, da última que a gente não falou, que é a nostalgia, né? Que aparece em alguns momentos no filme. Ela aparece duas vezes no filme, né? Só. E ela é fofa, assim, né? No sentido de ela chega devagarinho e ela tá numa outra porta, ela não tá na sala de comando, né? E uma coisa interessante que eu vi é que a nostalgia
quem manda a nostalgia embora primeiro, assim, é a ansiedade. E como que a nostalgia ela pode vir, né, nesse momento, no que o filme mostra, como uma possibilidade, já que a ansiedade ela tá lá projetando para o futuro e pensando em coisas que vão acontecer no futuro, a nostalgia ela traz essa ideia de que tem muita coisa legal no passado, de que muita coisa legal aconteceu. Então ela fala das amigas, o tanto que ela tá lembrando das amigas, o tanto que foi bom, né? E a ansiedade quer mandar ele embora. Então, assim, de alguma forma, elas estariam se regulando ali, né? A nostalgia chega meio que para regular a ansiedade. E ela sabe, né, que ela não quer ser regulada, então ela manda ela embora. E a nostalgia ela tem uma outra energia, né? Ela é uma senhora, né? Todos eles têm mais ou menos a idade da Riley. A nostalgia não, ela é uma senhora, tá na cozinha fazendo rabanadas, né? Então ela tem essa coisa de pensar, né, de valorizar o que se passou, né, de perceber que foi muito valioso o que passou, né, e aí ela pode atrapalhar os planos da ansiedade. Então ela é uma emoção que é muito legal. E eu achei que podia ter, eu fiquei pensando nisso, né, explorar isso mais nos pais, já que eles estão num lugar mais velhos, né, então assim, que eles não parecem sentir saudade de nada, mas aparece pouco, né, o centro de comando dos pais. Mas a nostalgia aparece só na Riley, né? Não aparece nenhuma outra pessoa. Deixa eu ler o que o Felipe falou aqui. Vocês perceberam Felipe que trouxe apenas uma um... armadilha. O quê? O que você A falou, pergunta Diogo? do Felipe é uma armadilha. Ah, tá. Pode ler aí. Vocês perceberam que apenas um dos sentimentos é bom, somente a alegria, todos os outros são ruins. Pois é, Felipe, mas eu acho que a gente está trazendo exatamente isso, assim, que todos eles podem ser bons e todos eles estão ali para regular a raiva, né? Todos eles estão ali para mostrar um senso de o que ela está buscando, né? Seja a inveja, seja a raiva, seja o nojo, né? Então, eles estão todos eles em conjunto, a ansiedade e a alegria, como elas tomam esse lugar de antagonismo aí, elas tomam muito espaço, né? Mas todos eles têm uma função mesmo. A vergonha tem uma função, o tédio tem uma função. Então, assim, talvez pensando socialmente no que é... Talvez a alegria seja um único positivo mesmo. Mas todos eles são muito importantes para nós, né? Todos eles têm um sentido muito importante na nossa vida. Não sei se vocês querem completar mais alguma coisa, mas assim, eu saio um pouco apaixonado por todos, assim. Acho que tanto eu como o Diogo quer. Vai lá, Diogão. Tá bom. Eu acho que... por que eu falei que é uma armadilha, né? Porque, na verdade, eu acho que essa é a grande sacada da Pixar. Porque eles colocam ela como antagonista nos dois filmes exatamente para a gente nos dar conta, para que nós pudéssemos nos dar conta disso. Que a alegria, assim como qualquer outra emoção, pode estar regulada ou desregulada, né? Então, assim, num lugar de ideal, que é o que a gente falou um pouquinho sobre a alegria hoje, né? De infantil, porque espera-se que as crianças sejam alegres, né? E aí, quando ela começa a fazer a transição da puberdade e começa a chegar novas emoções, a alegria quer que ela se mantenha sempre alegre. E as coisas não funcionam assim, né? E aí ela acaba atrapalhando o desenvolvimento ou a própria vida da Hayley, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que esse filme ele tem essa malícia de trazer o que supostamente é bom, todas as outras são ruins, mas na verdade todas têm as funções delas igualzinho, com a mesma importância. Uhum, uhum. E aí que eu sinto que no final do filme isso começa a ficar mais equalizado, né? Uhum. Então, ou seja, aparentemente, isso na cultura popular também, a ansiedade é a grande vilã. Se a gente para pensar no Brasil, por exemplo, nós somos os campeões mundiais da ansiedade, né? Mas se a gente parar para pensar também, o Brasil ele é muito conhecido por sua animação. Então, eu fico pensando sobre essa coisa meio viva do Brasil, festeira, né? Então, há uma dualidade aí, né? Então, primeiro é a ansiedade. Parece que a ansiedade é a grande vilã, né? Mas quando a gente vai vendo o filme, a gente percebe que a alegria também fez os equívocos dela. Porque quando ela criou a personalidade da Riley, ela fez uma rigidez na personalidade dela. Esse é o gancho que eu vou pegar agora para a gente dar continuidade após a gente poder elaborar todas as emoções, né? De tentar sacar qual que é uma boa sacada ali para o filme, né? De que parece que a personalidade antiga era melhor
dá essa impressão, então as emoções vão buscá-la de volta, enquanto a ansiedade está construindo uma nova personalidade, neurótica, tensa, ansiosa, né? No qual é exprimido a frase eu não sou boa o suficiente. Isso vai guiando a Riley para vários comportamentos prejudiciais para ela mesma. Só que a personalidade que a Alegria construiu, ela tem um problema, porque ela é rígida, né? Assim, então, ela sempre tem que ser a boa amiga. E isso faz com que, em alguns momentos do filme, ela não seja honesta com as amigas ou com ela mesma. Mais para o Sim. comecinho, antes da ansiedade tomar conta do controle, né? Porque a ansiedade reprime todas essas emoções, né? Achei interessante. Coloca elas num pote, né? E tranca elas num cofre, e depois elas dão um jeito delas de poder sair de lá. Mas talvez o grande problema para mim em termos de personalidade é a rigidez, né? E não uma personalidade X ou Y, porque nós somos. Eu achei interessante quando isso aparece também no fluxo da consciência, que é um rio, é demonstrado como um rio o processo dele, né? Nós somos mutáveis, né? Nós experienciamos coisas diferentes o tempo todo. Então, às vezes somos invejosos, às vezes somos alegres, às vezes somos bons, às vezes somos maus. Isso vai mudando. E se você tem uma personalidade que, se eu não me engano, pela Gestalt é chamada de caráter, e caráter nesse sentido é ruim porque tem uma rigidez, tá? Esse é um problema, porque quando uma situação diferente se apresentar, eu não consigo acessar, por causa da rigidez, uma resposta mais adequada. Se eu sempre sou bonzinho, às vezes eu preciso ser firme, eu não acesso isso, porque eu não me permito ser firme, né? É aí o grande problema da alegria, porque ela jogou tudo que ela achava ruim, experiências ruins, memórias ruins, ela joga para o fundo. E muitas vezes a gente precisa de alguma lição que está numa experiência ruim, né? Então é esse grande embate onde a ansiedade está formando a nova personalidade que começa a entrar em colapso e a alegria vai percebendo que não dá para ser alegre o tempo todo. Algum de vocês quer falar da solução que é dada a partir desse momento? Nós estamos rumando agora para 1h10 de live, só para Tá eu bom. situar vocês aqui, que eu acho que já é um bom momento para a gente começar um encerramento, uma conclusão. Ô Bruno, eu queria lembrar uma frase que a Nojo fala, acho que ela ficou muito marcante. Eu vi vários prints na internet sobre isso, que a Nojo, nesse momento, né, nesse momento clímax assim, do filme, que a alegria vai entrando em colapso, a Nojo fala, mas como é que a gente vai garantir que as emoções ruins não gerem convicções distorcidas, né? Porque nesse momento o que acontece? A ideia que elas têm é que vai destruir todo esse mecanismo, né, de negação que a alegria criou, de jogar as emoções lá no fundo, elas vão voltar para o fluxo da consciência e vão chegar lá nesse lugar que geram as convicções. E aí a Nojo fala, mas e aí, como é que a gente vai evitar, né? E aí eu fico pensando muito no processo da psicoterapia mesmo, né? Como é que a psicoterapia vai lidar com essas noções, né? Então, o nosso trabalho é olhar para essas noções todas, né, que vão surgindo a partir das memórias, e a gente vai olhar para todas elas e vai dizer, tá, todas elas existem, mas não existe só uma, né? Que é um pouco essa ideia que você estava trazendo dessa... Qual foi a palavra que você usou? De uma rigidez, né? Essa rigidez que diz que eu sou ótima ou eu sou péssima, eu sou uma ótima amiga, eu sou legal, né? Que a Hailey fica repetindo isso, eu sou legal, eu sou legal. Mas isso não se sustenta o tempo inteiro, né? Não é possível ser legal o tempo inteiro, né? E aí é ser legal para quem também, né? O tempo inteiro não é possível ser legal. E aí, na hora que é muito bonito isso, na hora que todas as memórias que foram rejeitadas começam a voltar para o fluxo da consciência e chegam nesse rio, né? Nesse lugar que geram as convicções, começam a subir todas as convicções, né? Começa a surgir novas convicções. E aí, esse novo senso de si que vai se formando,
ele é muito mais complexo, ele é muito mais real também, né? Porque ele consegue contemplar tudo isso que a Riley viveu, não só um aspecto dela, mas tudo isso que ela viveu. Então, pensando na perspectiva da psicoterapia e da nossa vida, né? É olhar e atualizar esse processo. Então, assim, isso aconteceu, essa memória ruim, ela aconteceu, mas ela não me define, não é isso que me define enquanto pessoa, né? Tudo isso que eu vivi, e aí essa complexidade de coisas que eu vivi é que vão me trazer, né? E eu vou sendo, né? Não é uma coisa que me define, mas eu vou sendo várias dessas possibilidades. Então, nesse momento final, é muito bonito, porque a ansiedade, ela toma o controle, aí começa a acontecer aquele ataque de pânico, que eu falei que eu ia voltar, então eu vou voltar nesse ponto aí, né? Então, todas as emoções já estão lá na sala de controle, e aí é muito legal, porque eles se abraçam, todos eles, né? E acontece o que a gente vai entender lá na psicoterapia da Gestalt, como integração. Então, assim, todos eles se harmonizam naquele momento, eles se juntam, né? Um novo senso de si começa a surgir a partir daí, que nem é só da ansiedade que está vindo, nem só da alegria, mas ele é esse complexo de coisas. E aí a ansiedade retoma o É lugar tipo, eu sou uma boa amiga, mas eu também sou egoísta. e aí vão surgindo várias frases nesse sentido, e vão vindo todas as contradições, né? Eu sou legal, eu sou ruim, eu sou, né? Eu até anotei, Chata. mas eu não tô me lembrando todos agora. Mas vão surgindo vários, né? E aí ela é muito bonita essa cena, que ela fala, eu preciso pedir ajuda. E aí as amigas antigas chegam e ela pergunta pra ela, tá tudo bem? E ela fala, não, não tá tudo bem. E as amigas ajudam ela, né? E aí entra um raio de sol, assim, e ela olha para aquele raio de sol e ela vai entrando num processo de consciência de si, né? Que a gente vai chamar na Gestalt de awareness. Ela vai entrando num processo de consciência de si e vai tomando consciência de que tudo aquilo tá, né? Assim, eu sou tudo isso, né? Todas essas emoções boas e ruins. E aí, de novo, a tristeza chama ela e fala: a alegria, ela tá te chamando. Que começa a vir, tipo, umas luzinhas, assim, chamando a alegria pro controle, né? E aí ela tá vivendo um momento de muito fluxo, assim, de muita, né, um fluir constante ali no jogo de hockey. Então, é o que eu me lembro. Não sei se você tem alguma coisa para completar, mas é muito bonito o fim, assim, né? Como é que eles encerram esse processo. Eu tenho que comentar, porque é justamente a palavra que estava me vindo, né? Ah, É que é nesse momento onde todas as memórias, experiências, elas estão disponíveis à consciência. E uhum, aí, o que que pode acontecer nesse momento? Um processo de regulação do organismo inteiro, as emoções se harmonizam, as experiências estão disponíveis, então começa a acontecer uma coerência ou congruência para quem gosta da abordagem centrada, ou autenticidade para quem gosta de uma perspectiva existencial, né? As memórias, emoções, o organismo ele está todo em sintonia e harmonizado. E agora sim, ou seja, nesse fluir, né? Porque vai mudando o tempo todo. A imagem, eu achei muito interessante. Depois, para mim, chegou como se fosse um organismo de um coração batendo, sabe? Ele vai aham, mudando, mexendo, expandindo, contraindo o tempo todo. E aí ela consegue dar a resposta mais adequada, né? E posteriormente as emoções se cada uma delas tem seu processo também no meio da viagem, né? Mas elas vão se organizando também. Então, esse é um aham. momento muito belo, pelo menos na minha opinião, Muito porque bonito o que a mesmo. gente faz com o sentimento? A gente não controla, que é o que a ansiedade estava tentando fazer para evitar um futuro temível, né? Nós expressamos emoções e nós aceitamos emoções. Quando se trata de emoções e sentimentos, nós acessamos elas e as aceitamos como elas são na sua Sim. totalidade, em tudo o que a emoção pode fluir. E aí sim, o rio pode correr, né? Assim, aí sim a fluidez pode acontecer dentro das pessoas. Eu achei assim, eu sou muito visual, né? Por isso que eu gosto tanto de animação, filme, videogame. Então, eu vi aquilo visualmente acontecendo e eu achei belíssimo, assim, É. indescritível mesmo. E após que uma galera chorou, foi acessada, talvez não saiba elaborar, mas foi acessada ali com alguma coisa que está acontecendo, para além do fofo, do bonitinho, mas de uma Uhum. identificação,
de uma vivência, de assim que eu me sinto, né? Então, acho que esse seria meu comentário dessa parte. Aham. Se o Diogo Será tiver que a alguma coisa gente para falar, consegue abrir para umas 3 perguntinhas, Eu gente? acho que sim. podemos. Podemos. Deixa eu só ler uma coisa aqui. A Patrícia falou que ela não assistiu o filme, mas ela me lembrou da música da Flaira, que chama Me Curar de Mim. E tem tudo a ver, né? Essa música, para quem não conhece, acho que vale a pena procurar, Me Curar de Mim. E que ela vai falando de tudo que ela é. Ela é invejosa, ela é. Não lembro da música, mas ela vai falando de todas as coisas que ela percebe sobre si, que são contraditórias, inclusive. Né? Então, assim, é esse momento que a Hailey tem. É um insight, né? Naquele thought é um insight. A Jana Ah, mandou um comentário aí também, mas eu não compreendi muito bem. Não sei se vocês a compreenderam. Jana, deixa eu ver. Aonde que tá? Agora? Pensando nas emoções enquanto equipe, é muito interessante perceber as dinâmicas das relações, caracterizadas enquanto identidade grupal, demonstrada nas interações das emoções nos outros personagens. Eu suponho que seja um comentário mais do que uma pergunta. Mas, Jana, se você quiser ou puder esmiuçar um pouquinho mais o ponto que você quis colocar, porque também está difícil, pelo menos um pouco para mim, está um pouco difícil de compreender. E se mais alguém tiver perguntas, fique à vontade. Aham. O Gabriel falou aqui, que o Diogo até falou que ele também acha, mas eu acho que você não viu essa questão, Bruno, que a emoção que lidera a cabeça da Hailey é a alegria, da mãe é a tristeza e do pai é a raiva. Tem a ver com o que o Diogo tinha falado sobre a raiva, que tem um pouco a ver com a socialização, né, dos homens e das mulheres, assim. Como é que a gente aprende um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, Uhum, né? Então, uhum. assim, os homens, eles são raivosos, as mulheres são tristes, né? As mulheres não são mais introspectivas, né? Então, a ideia é que elas falem menos e que os homens possam explodir através da raiva. Então, assim, é isso mesmo. A Vanessa falou que ela adorou o abismo de sarcasmo, eu também achei genial, Vanessa, sobre isso. E. Patrícia disse assim, sim, e termina a música, acho que é da Me Curar de Mim, né? Dizendo Aham. se há esta cura de existir, né? Então, existir não é um processo de curar, né? Assim, é um processo de existir, de continuar fluindo a tudo que vai passando, porque talvez curar seria um momento mágico, surpreendente, que tudo fica resolvido e se fecha, né? E enquanto existir, vai ter problema, vai ter dilema, vai ter angústia, vai ter dificuldade, o idoso tem dificuldade, o adulto tem dificuldade. Enquanto você existir, você poderá estar suscetível a um dilema novo. Assim, então, não pensamos em cura, né? Nessa perspectiva humanista, por exemplo, né? Mas lidar, assim como o Diogo estava falando, né? O lidar com aquilo que vai acontecendo, seja um dilema, uma situação ou uma emoção. É um sendo, né? Um gerúndio, é uma continuidade, né? Não termina. Eu acho que ninguém tem pergunta. A gente abriu para pergunta, ninguém fez pergunta. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não tá me ocorrendo nada. Eu acho que também não me veio nada, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente tenha anotado. O acolhimento da mãe com a explosão da Riley foi incrível. A Tainá disse aqui, né? O acolhimento da mãe com a explosão da Riley na puberdade foi incrível. Ou seja, Isso ela não é chegou pra mim, paciente, não. É porque é você que é o host, né? Deve ser isso, né? Não, para mim deve apareceu chegar para também. todos. Acho que a Tainá está falando daquele momento onde ela aciona ali a puberdade e a mãe, numa calma, fala, uma das emoções, na verdade, fala: a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, então deixa a menina surta, ela Muito fica bom. enojada de si mesma, ela fica achando que ela tá nojenta, ela fica a mãe é assim, ó, aham, filha, tá difícil, né? Tá complicado, e a menina sai fora, né? É, Essa é Eu a achei muito maturidade engraçado quando emocional, né? uma das emoções da mãe fala: isso aí é só uma palhinha do que são os próximos 20 Pois é, anos. Achei muito bom. sim. E a Vivi falou que o abraço coletivo das emoções também é lindo. Quando me aceito quando eu sou, aí eu posso me mudar. Lembro só do Diogo falando isso. Não tá Então, chegando pra mim mais.
Não tá chegando, não, mas você É, ouviu o que eu falei? olha, Ouvi, bocas do ouvi. Instagram, né? Eu acho que não É. estou vendo isso até agora, então Ah, suponho você que não seja tá me vendo? algum boca do Instagram. E a Tainá também disse que mostra a importância de acolher sentimentos que às vezes nem os adultos entendem. É, eu acho que, né, o processo da psicoterapia vai auxiliando, né, quem procura a compreender a importância, É, né, do acolhimento das emoções. de fato, de fato. Bom, eu também estou pensando aqui, não está me vindo mal, acho que a gente conseguiu cobrir muito bem e também responder, né, assim, as pessoas no meio do caminho. Gente, vão ver, assim, é um filme, uma É animação legal. magnífica. Quem não viu o primeiro, veja o primeiro. Eu acho que vocês vão gostar muito. Parece um filme, assim, tá uma discussão disso, né, porque é uma animação para criança, mas é um filme para adulto e para adolescente. Tá uma discussão disso na internet. Eu diria que é um filme para todo mundo. Assim, a Aham. criança vai É, curtir os bichinhos correndo, o adulto vai, oh meu Deus, olha ali minha adolescente. na minha casa, desde sempre, a gente fala que os filmes da Pixar são para todo mundo. Hum, Assim, né? Lá em casa tem uma cultura familiar muito grande de assistir os filmes juntos. E assim, e a gente tem até muitas piadas internas, falas dos filmes e tal, né? Porque assim, eu acho que é muito bem feito e muita coisa. A gente até optou por não falar muito de coisas aqui, mas assim, foi uma escolha nossa. Mas eles sempre trazem críticas sociais e piadas que são para os adultos, É. não são para as crianças, né? Eles colocam um pequeno recorte e aí é uma crítica e segue o baile com a aventura comendo solta e a coisa emocionante e colorida e prendendo a atenção, mas eu não conheço nenhum filme da Pixar que seja só para criança. Esse filme, eu acho que se a gente puder pegar cada fala, todas as falas são muito significativas e tem um aprendizado, assim, todas elas. Na hora que cada emoção quando fala, cada fala do filme, eu acho que dá pra gente poder pegar uma Eu estou aprendizado. colocando esse ponto, assim, talvez para fechar, né, de que eu vi uma influencer dizendo que estava muito incomodada porque, quando foi ver o filme, porque tinha muita criança. Você está dizendo. É, Então, assim, eu super concordo com o posicionamento de vocês aí, com a família do Diogo, porque animação é para todo mundo. O adulto vai captar a sutileza que a criança não vai, que talvez no futuro, né? Acho que isso deve ter acontecido com vocês em algum momento. Vocês devem ter visto alguma animaçãozinha ali que você só com o olhar do adulto você conseguiu É, captar. Então, assim, é realmente fantástico. Recomendo demais vocês a conferirem, né, essa animação. é isso. Gente, vamos embora partiu? então? Meu palpite Vamos. era 1 hora e meia de live, deu mais ou menos isso. Gente, muito obrigado aí a Bom, vocês por terem participado, Diogo e Isa também. Muitíssimo obrigado por vocês terem Valeu vindo. todo mundo que engajou obrigada. aí. Todo mundo Muito tá com... Nossa, obrigado tem pela muitos comentários participação. aqui. Desculpa, Diogo, eu Tem? falei junto com você. Não, pode lê-los então. Não, não tem muitos comentários, o pessoal falando que vai assistir, gente agradecendo a live. Quem não viu, assista. Né? Acho que a Vera falou que não assistiu, o Rafael falou que não assistiu. A Marina falando que gostou da live. A Vera, a Vanessa ficou falando. A Vanessa tá muito conectada. Toda hora que falava alguma coisa, ela mandava uma coisa aqui juntinho de comentário. Então, é isso. Acho que quero agradecer também a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente participando. Né? Foi muito bom. Boa conversa. Então, um abraço. Um abraço, Até a próxima. gente. Tudo de Um bom, boa noite abraço. para vocês. Boa Boa semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.